Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós mudamos o ponto. Deixamos as ações relacionadas a alimentos e, por consequência, ao direito de família e ingressamos na análise das ações relacionadas à Lei de Locações de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. Acredito que todos vocês já conhecem essa lei, a 8.245 de 91, seja porque lá no terceiro ano, ao estudarem as diversas espécies contratuais previstas no Código Civil e algumas em lei especial, analisaram, a parte material da lei, que cuida da locação de imóveis urbanos, seja porque agora, ao se prepararem para a prova da OAB, seguramente devem ter dado uma passada de olhos nesse contrato, no contrato de locação de imóveis urbanos, nas disposições da Lei 8.245 de 91, que é uma das leis aí mais populares, para aqueles que vão iniciar na advocacia. Os advogados recém-formados, em início de carreira, seguramente em algum momento vão se deparar com o patrocínio de alguma causa relacionada à Lei de Locações de Imóveis Urbanos. Quem nunca atuou num despejo, numa ação de consignação de aluguéis, numa ação revisional de aluguel, é alguém que nunca advogou na área civil. Essas são ações, assim, digamos, fundamentais, básicas, que todo advogado um dia na vida vai propor. Daí a importância, desse tema, de nós conhecermos mais ou menos o funcionamento aí dessas ações que cuidam de questões relacionadas à locação de imóveis urbanos. Bem, então vamos começar com uma breve introdução. A Lei 8.245, ela prevê no seu artigo 58 4 ações específicas destinadas à solução de controvérsias decorrentes do contrato de locação de imóveis urbanos: a ação de despejo, a ação de consignação de aluguéis e acessórios à locação, a ação revisional de aluguel e a ação renovatória de locação comercial ou empresarial. A principal dessas ações, eu acho que nem preciso mencionar, é a ação de despejo. É a mais comum, é a mais corriqueira. De acordo com o artigo 5º da Lei 8.245 de 91, seja qual for o fundamento do término de uma locação, a ação do locador para reaver o imóvel será sempre a ação de despejo. Nós podemos ter ações de despejo fundadas em motivos distintos. Nós temos a ação de despejo pela falta de pagamento dos aluguéis, que é a mais comum, a mais popular. Nós temos as chamadas ações de despejo fundadas em denúncia vazia, que ocorrem naqueles casos em que a locação se encontra prorrogada por prazo indeterminado, ações fundadas em denúncia cheia, que são aquelas situações excepcionais em que se admite a resilição unilateral da locação pelo locador, como por exemplo, ele necessita do imóvel para uso próprio, ou de algum membro da sua família. Nós veremos que essas ações têm algumas restrições, não será sempre possível o ajuizamento de uma ação fundada em denúncia cheia, em denúncia vazia, afinal são ações que têm por base pedidos de resilição unilateral de contratos. E vocês sabem, a resilição unilateral de contratos é sempre excepcional. Os contratos existem para serem cumpridos e para serem honrados até o final. Apenas excepcionalmente, em algumas situações expressamente autorizadas por lei, é que será permitido, especialmente ao locador, que é a parte mais forte nessa relação jurídica contratual, reaver a coisa, desistir do prosseguimento da avença unilateralmente sem obter a anuência da parte contrária. Mas disso nós trataremos mais à frente com maior detalhe. Então nós temos as ações de despejo, que podem ter diversos fundamentos,
a ação de consignação de aluguéis e acessórios da locação. Consignação, vocês sabem, está basicamente ligada à recusa da parte, no caso do locador, em receber, né, os aluguéis pagos pelo locatário, ou a existência de dúvida por parte do locatário sobre quem deve receber a locação, os acessórios, as demais verbas ajustadas no contrato. As ações revisionais de aluguel, que visam o reajuste do aluguel para mais ou para menos, o que vai depender das circunstâncias aí, mercadológicas, né? Revisões de aluguéis, vocês sabem, nós recordaremos mais à frente, elas não podem ser exigidas antes de 3 anos, né, de vigência do aluguel. Só depois de 3 anos é que é possível, não havendo acordo entre as partes, o locador ingressar com ação visando a majoração do aluguel, ou o locatário ingressar com ação visando a sua diminuição. E as ações renovatórias de locações comerciais, essas ações destinadas à proteção, né, do locatário empresário. Dessas também nós vamos falar especificamente em aulas mais à frente, ok? Todas essas ações que eu citei, previstas no artigo 58 caput, seguirão o rito comum, conforme previsto pelos artigos 318 e 1049, parágrafo único do novo CPC, né? Aliás, esses dois dispositivos do novo CPC acabaram por revogar o artigo 68 da Lei 8.245 de 91. O 68 da 8.245 de 91 previa que as ações revisionais de aluguel deveriam seguir o rito sumário, que foi um rito, vocês já devem ter estudado isso, abolido pelo novo CPC. O 68 caput tem a seguinte redação: na revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: o rito sumário não existe mais na nova sistemática processual introduzida pelo CPC de 2015. Ele foi abolido. Na verdade, hoje o rito comum é uma mescla do rito sumário e do rito ordinário do CPC anterior de 73, né? O que diferenciava o rito sumário do ordinário era a existência de uma ação conciliatória inicial, uma audiência conciliatória inicial, né? No rito sumário do CPC de 73, as partes eram citadas a comparecer à audiência, e apenas se não houvesse acordo, o réu ofereceria contestação e o processo seguiria como se fosse um processo comum, né? Havia, é verdade, outras simplificações. No rito sumário não caberia reconvenção, mas sim pedido contraposto. Era um rito mais enxuto, mais simplificado. Esse rito mais enxuto e simplificado, sumário, foi abolido pelo CPC de 73, que criou um novo rito comum, híbrido, com disposições do antigo rito sumário e do antigo rito ordinário. Então, hoje, todas as ações seguem o rito comum, não há mais a distinção que havia em relação à ação revisional de aluguéis. Sempre será competente para o processamento da causa de qualquer uma dessas ações, despejo, consignação, revisional e renovatória, o foro da situação do imóvel, a menos que outro tenha sido eleito pelas partes no contrato. Isso é o que dispõe o artigo 58, inciso 2, da Lei 8.245 de 91. Ok? Então, regra, competência territorial, foro da situação do imóvel. Exceção, cláusula expressa, prevendo outro foro no contrato. O valor da causa nessas ações, como regra, corresponderá ao valor de 12 meses de aluguel. A exceção se dá na ação de despejo fundada na extinção do contrato de trabalho, que encontra-se prevista no artigo 47, inciso 2
da Lei 8.245 de 91. Vocês devem se lembrar, existe aquela locação que é feita especificamente pelo empregador ao locatário. O locatário é contratado para trabalhar para o locador, que oferece dentro do pacote a locação de um imóvel da sua propriedade. Se o contrato de trabalho se extinguir por alguma razão, automaticamente a locação a ele atrelada segue o mesmo destino. E aí, havendo recusa do locatário ex-empregado deixar o imóvel, o locador empregador poderá mover uma ação de despejo. Lembrando aquilo que diz lá o artigo 5º da Lei 8.245, seja qual for o término, qual for o motivo do término da relação de locação, a ação que o locador dispõe para retomar a coisa será a de despejo. É o caso aqui da ação movida pelo locador empregador contra o ex-empregado, o locatário. Nesse caso específico, despejo fundado na extinção do contrato de trabalho, o valor da causa, segundo o artigo 47, inciso 2 da lei, corresponderá a 3 salários vigentes ao tempo do ajuizamento. 3 salários que o empregado, locatário, recebe ou recebia antes de ser demitido, ok? Bem, nessas ações todas, as citações, intimações, notificações deverão ser feitas preferencialmente pelo correio mediante aviso de recebimento. Em todas essas ações, a apelação sempre terá efeito apenas devolutivo. A apelação nessas ações fundadas na Lei de Locações de Imóveis Urbanos não possui efeito suspensivo. Isso encontra-se disposto no artigo 58, inciso 5 da Lei 8.245 de 91, ok? Aliás, o artigo 58 é o artigo que trata das disposições gerais comuns a todas essas ações que eu citei: despejo, revisional, renovatória e consignatória. Dito isso, feita essa introdução inicial, vamos tratar especificamente das ações de despejo, né? Como dito, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a ação de despejo, artigo 5º da Lei 8.245 de 91. Né? Até mesmo o adquirente e o promitente comprador do imóvel locado devem se valer da ação de despejo para retomá-lo do locatário. Então, até mesmo quando o autor da ação não for aquele que subscreveu o contrato de locação, tratando-se de uma retomada de coisa locada, a ação a ser promovida será a ação de despejo. Então vamos imaginar, eu adquiri um imóvel que havia sido locado pelo anterior proprietário a um determinado locatário. Não importa. Uma vez adquirida a propriedade, se eu não tiver interesse na manutenção da locação, nós veremos, eu terei 90 dias para propor uma ação de despejo contra o locatário. Eu não subscrevi o contrato. Eu, como adquirente, sucedi o proprietário anterior naquela relação contratual. A lei me assegura, salvo a existência de uma cláusula de vigência anotada, averbada na matrícula do imóvel, o direito de, em até 90 dias, extinguir a locação através da propositura de uma ação de despejo contra o locatário, tá? Mas isso a gente vai falar melhor daqui a pouco, quando a gente tratar das diversas causas que podem motivar uma ação de despejo.
Bem, vamos começar então a tratar assim de uma maneira bastante resumida, porque nós não estamos evidentemente tratando aqui do direito material, nosso foco aqui é o direito processual. As causas que podem ensejar o desfazimento de uma locação e, por conseguinte, a propositura de uma ação de despejo. Em que situações, em que fundamentos uma ação de despejo pode estar baseada? Vamos começar pelos artigos 7º e 8º, né, da Lei de Locações, da Lei 8.245 de 91. Resumidamente, dizem os artigos 7º e 8º da Lei 8.245 de 91 que a extinção do usufruto, a extinção do fideicomisso e a alienação do imóvel extinguem o contrato de locação firmado pelo antigo proprietário. Extinguem como regra. Então, por exemplo, se o usufrutuário, durante o período de usufruto, resolveu locar a coisa a um terceiro, se o usufruto do imóvel vigorava por prazo determinado, uma vez superado o prazo fixado para o usufruto, retornando a propriedade plena ao nuproprietário, este não se vinculará ao contrato de locação firmado pelo usufrutuário com o terceiro. Em princípio, o nuproprietário terá direito de reaver a coisa do terceiro para quem o usufrutuário locou o imóvel recebido em usufruto. Isso vale também para o fideicomisso, que vocês vão estudar agora no direito das sucessões. Nem vou entrar muito em detalhes. E também vale para a alienação do imóvel. Em princípio, aquele que compra um imóvel locado não está obrigado a manter a locação firmada pelo ex-proprietário. Essa é a regra. Extinto o usufruto, extinto o fideicomisso, alienada a coisa objeto do contrato de locação, a locação se extingue. O nuproprietário, o fiduciário, o fideicomissário, o adquirente da coisa não está vinculado, não se vincula àquela locação que foi feita por aquele de quem ele obteve a coisa. A exceção ocorrerá nos casos em que o nuproprietário ou o fideicomissário tenham anuído expressamente a locação, ou no caso de alienação do imóvel, o contrato contiver uma cláusula de vigência, cláusula de vigência esta averbada junto à matrícula do imóvel. Então, vamos separar as coisas. No caso do usufruto e fideicomisso, se o nuproprietário ou fideicomissário tiverem expressamente anuído a locação feita pelo usufrutuário e pelo fiduciário ao terceiro, não terão como reclamar, não poderão exigir, né, o término da locação por meio da propositura de uma ação de despejo. Se eles não tiverem anuído ao contrato, não tiverem subscrito junto com o usufrutuário e o fiduciário o contrato de locação feito em favor do terceiro, poderão, assim que extinto o usufruto e o fideicomisso, ingressar com uma ação de despejo visando reaver a coisa, né?
No caso da coisa alienada durante a vigência da locação, o novo proprietário não está obrigado a mantê-la, né, perante o locatário, exceto se o contrato de locação firmado pelo anterior proprietário tiver expresso no seu corpo uma cláusula de vigência para após a alienação. Então, se tiver lá uma cláusula dizendo que a locação vale mesmo sendo o imóvel alienado, e esse contrato com essa cláusula de vigência estiver averbado junto à matrícula do imóvel, o novo adquirente, o novo proprietário, não poderá promover ação de despejo contra o locatário. Ele deverá respeitar o contrato celebrado pelo anterior dono da coisa. Ok? Bem, se não estivermos diante dessas exceções, cláusula de vigência averbada na matrícula do imóvel, anuência do fideicomissário e do proprietário, o adquirente, fideicomissário ou proprietário terão 90 dias para exercer a opção pela extinção do contrato de locação. Se em 90 dias não for proposta ação de despejo pelo adquirente do imóvel alienado, pelo fideicomissário e pelo proprietário, presume-se a anuência desses três personagens com a manutenção da locação. O contrato considera-se mantido em relação ao novo dono, ao fideicomissário e ao proprietário, que, em função disso, recebem todos os direitos e obrigações relacionadas ao contrato de locação que foram firmadas pelo usufrutuário, fiduciário ou alienante. Ok? Dentro desse prazo de 90 dias, optando por não seguir com a locação, o fideicomissário no proprietário ou novo proprietário, adquirente da coisa, poderá notificar o locatário, conferindo-lhe, no caso da extinção do usufruto ou do fideicomisso, o prazo de 30 dias para desocupar a coisa. No caso de alienação, né, seja por contrato de compra e venda ou compromisso de compra e venda em caráter irrevogável, o prazo para desocupação será de 90 dias. Não atendendo o prazo fixado nessa notificação enviada pelo proprietário ou fideicomissário, com prazo de 30 dias para desocupação, ou enviada pelo adquirente do imóvel, com prazo de 90 dias para desocupação, aí sim será possível o manejo da ação de despejo. Então, antes de propor a ação de despejo, dentro dos 90 dias subsequentes à extinção do usufruto, à extinção do fideicomisso, à aquisição da coisa, o proprietário, o fideicomissário e o adquirente deverão expedir uma notificação para o locatário, fixando-lhe um prazo para desocupação. No caso da extinção do usufruto e do fideicomisso, a lei fala de um prazo de 30 dias para desocupação. No caso de alienação da coisa,
a notificação terá prazo de desocupação de 90 dias. Uma vez encerrado esses prazos de 30 e 90 dias, 30 no caso de usufruto e fideicomisso, 90 no caso de alienação, não havendo desocupação do bem, aí autoriza-se o ingresso da ação de despejo, a fim de que com isso no proprietário, o fideicomissário e o adquirente obtenham efetivamente a posse da coisa junto ao locatário. Espero que tenha ficado claro. Recomendo que vocês leiam, né, os artigos 7º e 8º da lei. Não é possível a gente tratar dessas ações sem fazer uma pequena digressão ao direito material. Bem, outras causas de extinção da locação, aliás, as causas mais comuns de extinção da locação, encontram-se arroladas nos incisos do artigo 9º da Lei 8.245. Né? Diz lá o artigo 9º: a locação também poderá ser desfeita por mútuo acordo, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, e para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então essas 4 situações elencadas nos incisos do artigo 9º também irão ensejar, né, a extinção da locação. Vamos falar, antes de encerrar esse primeiro